pessoal! Vimos na aula passada sobre triângulos congruentes. Vimos quais as características para serem congruentes ou para serem apenas semelhantes. Da mesma forma que podemos analisar os triângulos, podemos analisar qualquer dois polígonos. Para isso, vamos inicialmente perceber a sua forma, quantos lados esse polígono tem. Para compararmos dois polígonos, necessariamente precisamos ter o mesmo número de lados, mesmo número de vértices. Depois, vamos analisar o ângulo. O ângulo vai nos mostrar se nós temos um polígono regular ou não. Se o nosso polígono não for regular, nós vamos analisar a correspondência entre cada um de seus ângulos. Se todos os ângulos forem congruentes e os segmentos correspondentes também forem congruentes, se trata de polígonos congruentes. Mas, se nós tivermos o mesmo número de lados, ângulos correspondentes, mas lados com medidas diferentes, teremos caso de polígonos semelhantes. Este é o nosso objeto de estudo da nossa aula de hoje. Polígonos semelhantes. Vamos ver? Polígonos semelhantes. Observe os quadriláteros. Eles não são polígonos regulares, pois percebemos que os segmentos que compõem cada um deles têm medidas diferentes. E isso faz com que nós tenhamos também ângulos com medidas diferentes. Mas, mesmo assim, estes polígonos poderiam ser congruentes, pois eles poderiam ter as mesmas medidas dos lados e dos ângulos. Mas percebemos que, quanto aos lados, eles também não possuem as mesmas medidas, já que um tem um tamanho menor e o outro é maior. Podemos agora observar quanto à medida dos ângulos. Quanto aos ângulos, nós percebemos que eles têm as mesmas medidas. Então, nós vamos fazer a análise quanto aos ângulos correspondentes. Quando nós analisamos o ângulo do vértice A, por exemplo, ele tem uma amplitude de 82 graus e é congruente ao ângulo do vértice M. Já o ângulo do vértice B é congruente ao ângulo do vértice N. O ângulo do vértice C é congruente ao ângulo do vértice O. O ângulo do vértice D é congruente ao ângulo do vértice P. Bem, constatamos que todos os ângulos são congruentes. Agora, nós vamos analisar quanto à medida dos lados. Dois polígonos são semelhantes quando possuem ângulos internos respectivamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Então, nós vamos constatar se existe ou não a proporcionalidade entre os lados. Para isso, nós vamos continuar tendo cuidado de nos referirmos primeiro ao polígono que está à esquerda e depois ao polígono que está à direita, para que ao fazer o registro das informações não ocorra de primeiro falarmos em um e depois em outra situação falarmos no outro. Vamos ter esse cuidado com o critério. Primeiro começarmos por um polígono e seguirmos estudando sempre aquele polígono. No caso, nós vamos começar com o primeiro polígono, que se refere ao segmento AB, e vamos estabelecer a relação com o segmento correspondente, o segmento MN. O segmento AB possui 2,4 centímetros e o segmento MN possui 6. Ao dividirmos 2,4 por 6, nós vamos obter a quantidade de 0,4. Ao fazermos a mesma correspondência, só que do segmento BC com o segmento NO,
nós vamos perceber que o segmento BC possui 1,2 centímetros e o segmento NO possui 3 centímetros. Ao fazermos a divisão, nós vamos obter a quantidade 0,4. Quanto ao segmento CD, nós temos CD comparado com OP. O segmento CD possui 2 centímetros e o segmento OP possui 5 centímetros, o que também vai nos dar 0,4. Já o segmento AD, em relação ao segmento MP, nós temos 1,6 divididos por 4, que também vai dar 0,4. Ao fazermos análise entre cada segmento que compõe um polígono comparado com o outro, se nós constatarmos que existiu a proporcionalidade, nós podemos afirmar que estes polígonos são semelhantes. Vamos ver outro exemplo. Vamos verificar se os quadriláteros ABCD e MNPQ são semelhantes. Nossa primeira observação vai se dar em estes dois quadriláteros são dois paralelogramos, ou seja, lados paralelos 2 a 2. A mesma medida do segmento AB é a mesma do segmento DC. O mesmo ocorre com a outra figura. Os lados também são paralelos 2 a 2, ou seja, MN e PQ têm as mesmas medidas. Ou seja, para fazermos a comparação, nós não vamos precisar fazer dos 4 lados em relação aos 4 lados da outra figura. Nós vamos apenas fazer 2 delas. Também vamos observar que, quanto aos ângulos, estes ângulos já são todos ângulos retos, ou seja, os ângulos são congruentes. Para vermos a semelhança, nós vamos então comparar o segmento AB com o segmento MN, que são correspondentes. O segmento AB possui 8 centímetros e o segmento MN possui 6 centímetros. Como não é possível fazer a divisão de 8 por 6, nós podemos simplificar por 2. E ao simplificarmos por 2, nós vamos ter 4/3 como resposta. Ao compararmos o segmento BC com o seu correspondente NP, nós temos BC com 6 centímetros e NP com 3. Como 6 divididos por 3 são 2, nós constatamos que os valores são diferentes. Sendo eles diferentes, não existiu a proporcionalidade entre os segmentos. Logo, estes dois polígonos não são semelhantes. Pois, para serem semelhantes, os ângulos têm que serem congruentes, essa condição foi respeitada, mas deve existir a proporcionalidade entre os segmentos. No nosso segundo exemplo, também temos lados paralelos 2 a 2 nos quadriláteros. E ao compararmos os segmentos, já que nós não vamos precisar fazer todos, o segmento AB, fazendo a correspondência com MN, terá a medida 8, o segmento AB, e MN 4. Como 8 divididos por 4 são 2, nós vamos comparar agora o outro segmento, BC para NP. BC possui 6 centímetros e NP possui 3. 6 divididos por 3, 2. Mas, para serem polígonos semelhantes, nós temos duas condições. Que os lados sejam proporcionais e que os ângulos sejam congruentes. Como visivelmente podemos constatar, na primeira imagem nós temos ângulos retos, o que não ocorre na segunda imagem. Então, estes polígonos aqui também não são semelhantes.
Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima!